Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, uma saudação especial aos jovens que estão na galeria da Escola dos Louros. A região está confrontada com uma grave crise demográfica. A baixa taxa de natalidade na região é preocupante e merece a nossa melhor atenção. A taxa de natalidade tem vindo a diminuir nos últimos anos e, por outro lado, o tempo médio de vida aumentou cerca de 16 anos, portanto, é fácil perceber que temos uma região com uma população envelhecida e os efeitos no nosso futuro são ameaçadores. Apesar da questão demográfica não ser tradicionalmente considerada um tema político central, a verdade é que é uma questão estrutural, pois condiciona já e condicionará no futuro uma parte importante das políticas públicas. A descida dos salários, o desemprego, a incerteza de um futuro promissor, os custos elevados de criar e educar um filho, a destruturação das famílias, as mulheres a optarem pelas suas carreiras em detrimento da maternidade, a imigração dos jovens são alguns dos fatores que contribuem para a quebra do número de nascimentos no país e na região. Salientar que Portugal é o 6º país mais envelhecido do mundo. O número de nascimentos continua a cair, ano após ano, face ao número de mortes, e já não se consegue manter o nível de reposição da população que é necessário, isto é, que cada mulher tenha, em média, 2,1 filhos ao longo da vida. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a região autónoma da Madeira não foge à regra. Segundo os resultados da Direção Regional de Estatística, em 2013 indicam um saldo natural negativo de 597 indivíduos. Em 2013 registaram-se 1.839 nados vivos, quer isto dizer menos 10,2% que em 2012, e no mesmo ano ocorreram 2.436 óbitos, ou seja, morreram mais pessoas do que nasceram. Em 2012, o índice de envelhecimento da RAM fixou-se nas 96,6 pessoas idosas por cada 100 jovens. A taxa bruta de natalidade na RAM, em 1981, era de 17,5% e em 2012 foi de 7,8%. Neste mesmo ano, o índice de fecundidade na RAM o valor foi de 1,08, muito longe dos 2,1 necessários para manter a reposição das gerações. Os números são inequívocos e refletem uma realidade assustadora. Se a situação se mantiver durante os próximos anos, a região, de acordo com uma projeção da Eurostat, aponta para um total de 233 mil habitantes em 2025, ou seja, cerca de menos 30 mil habitantes. A região atravessa efetivamente um inverno demográfico. Numa altura em que tanto se fala de números, de déficits, de dívidas, de credores, de mercados, em que uma simples folha de Excel dita leis, esquecendo que no país há pessoas, impõe-se envolver o governo regional, as forças políticas e a sociedade, de modo a recentrar a discussão política na natalidade. As consequências que decorrem da crise demográfica são diversas e alarmantes. Recentemente, houve quem considerasse que o alerta é super vermelho e que, se nada for feito, o país não será sustentável e o mesmo acontecerá à região. Sob o ponto de vista económico, uma das questões fortemente abordadas prende-se com a sustentabilidade da segurança social, devido ao efeito conjugado da diminuição da população ativa com o aumento do número de pensionistas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um país envelhecido tem como consequência um aumento da despesa pública em saúde e em cuidados prolongados. Tudo isto coloca a economia do país e também da região em dificuldades financeiras e que faz surgir um sentimento de receio das gerações mais novas
face ao futuro, levando os jovens portugueses, que são cada vez em menor número, a abandonar o país e a região à procura de oportunidades de emprego noutros países. O Governo Regional nunca colocou a questão demográfica como um tema central e estrutural, e podia tê-lo feito. Não podemos ficar de braços cruzados. Há que tentar remover as barreiras ao nascimento de filhos e criar um ambiente favorável ao aparecimento das famílias mais numerosas. Ter filhos é uma decisão que cabe única e exclusivamente aos pais, mas será mais fácil de tomar se souberam com que vão contar. Ter um filho é, ou deveria ser, um projeto de vida, mas as condições também determinam, em maior ou menor grau, ter mais ou menos filhos. A questão económica e a falta de incentivos levam a que muitos casais vão adiando a procriação, por falta de condições económicas e financeiras, ou ainda por razões que se prendem com o desenvolvimento das suas carreiras profissionais. O tempo livre para dedicar aos filhos é diminuto e os apoios familiares são escassos e até por vezes inexistentes. Países como a França, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca, a Holanda ou o Reino Unido sentem já os efeitos das políticas consistentes de apoio à natalidade. Nestes países, a fecundidade está claramente acima da média e, no caso da França, próxima da barreira dos 2,1 filhos, a tal barreira necessária para assegurar a reposição das gerações. Em Portugal e na região, os apoios à natalidade já existentes têm-se revelado insuficientes. Sabemos também, e não o podemos negar, que a austeridade não é amiga da natalidade. A experiência noutros países revela que, no que toca aos incentivos, nenhuma medida isoladamente surtirá efeitos e só um mix de incentivos poderá ser eficaz e ter um impacto efetivo a longo prazo, que será no mínimo a 10 anos. No essencial, as políticas natalistas distribuem-se por 4 áreas: a fiscalidade, o trabalho, a segurança social e a responsabilidade social das empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, sensível à gravidade da baixa taxa de natalidade, traz hoje aqui à discussão uma iniciativa legislativa denominada Incentivos à Natalidade, onde estão previstas medidas execuíveis, tendo em conta o contexto regional e tendo em conta também algumas práticas de países já estudados. Estamos convencidos que, com a adoção destas medidas que propomos, no futuro próximo é possível transitar de um inverno demográfico para uma primavera demográfica. A nossa proposta prevê um conjunto de incentivos que tem por objetivo criar apoios diretos e indiretos à natalidade na região autónoma da Madeira. As medidas nele previstas não anulam os incentivos já existentes, nem outros que possam vir a existir. Salvaguardam o princípio da não discriminação, aplicando-se independentemente da nacionalidade, da condição económica, da condição social dos progenitores e também de ser ou não o primeiro filho. As 8 medidas que apresentamos prevêem a atribuição de um subsídio durante 3 anos, de valor idêntico ao 4º escalão do montante fixado para o pagamento da creche no ano de nascimento do bebê, o que rondará os 2.300 euros por ano, a atribuição de apoios às empresas amigas da natalidade que facilitem e flexibilizem os horários, as faltas justificadas aos avós que tenham de se ausentar do seu trabalho para dar assistência aos seus netos, algumas medidas municipais em que as autarquias devolvem o dobro do IMI pago pelos casais que tenham filhos, apoio nas rendas sociais e, por fim, mas não menos importante, o apoio aos tratamentos de fertilidade com participação nas deslocações, nas estadas e nos tratamentos aos casais inférteis. Estas medidas são perfeitamente execuíveis no quadro financeiro da região e são um sinal muito claro
que a região está atenta ao grave problema da quebra da natalidade e ao denominado inverno demográfico. Não vale a pena escudarmos no facto de que não podemos legislar uma política natalista sem mais autonomia. As medidas que aqui propomos são um primeiro passo de um longo caminho a percorrer. Assim haja vontade política para que as mesmas sejam acolhidas. Será apenas uma questão de prioridade. Sabemos que mais incentivos são necessários. Gostaríamos de ter ido mais longe, mas fomos realistas. São as possíveis no âmbito da conjuntura regional atual. Tenhamos presentes que esta temática é da mais elementar urgência e premência. Trata-se de aprovar um conjunto de incentivos para inverter a queda acentuada de natalidade que se verifica na região. Termino lançando um desafio a todos os partidos. O CDS está disponível para analisar esta iniciativa em sede de comissão, no sentido de podermos encontrar um consenso entre todos os partidos, pois consideramos que esta matéria é crucial para o futuro da região. Muito obrigada.